Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula, a aula sobre velocidade média, dentro do conceito de cinemática. Velocidade média, como está simbolizando aí pelo Vm, é igual a ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? ΔS é a variação de distância e ΔT é a nossa variação de tempo. Vamos analisar os conceitos aqui. E entendendo os conceitos da variação, dentro do conceito delta, ΔS seria a mesma coisa dizer que é o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, dentro de uma distância, você vai pegar a distância que você saiu pela distância onde você chegou, sendo que a distância onde você chegou é a distância final, e da onde você saiu, a distância inicial. E a variação de tempo é a mesma coisa, é o tempo final menos o tempo inicial. Nós vamos ver a seguir aqui alguns exemplos para dar uma clareada melhor nessa explicação. Vamos analisar aqui a variação de distância. Distância final, que é o espaço final, menos o espaço inicial. Aquele mesmo exemplo que a gente usou na aula anterior do móvel, aqui eu tenho o ponto A, em seguida eu tenho o ponto B. Existe uma distância entre esses dois pontos, correto? Eu saí do ponto A e fui para o ponto B. Se eu fiz esse percurso, o ponto B é o meu espaço final, meu ponto final, e A é o meu espaço inicial. E para mim encontrar a variação entre essas distâncias, eu vou pegar a distância final menos a distância inicial. E a variação de tempo é o mesmo conceito, usando também novamente aquela figura. Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Quando eu passei pelo ponto B, eu tenho um determinado tempo demarcado no relógio, no cronômetro, seja o que for que eu estiver utilizando para medir. E no ponto A, eu tinha um tempo inicial. Ou seja, a variação de tempo também, eu vou estar utilizando as mesmas regras da anterior. Pegar o tempo final menos o tempo inicial, eu chego à minha variação de tempo. Vamos pegar um exemplo aqui, para a gente poder aplicar. Um carro se desloca de Florianópolis a Curitiba, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 300 km e que o percurso iniciou às 7 horas e terminou ao meio-dia. Calcule a velocidade média do carro durante a viagem. Vamos analisar. Então aqui eu tenho o mapa de Florianópolis até Curitiba. Florianópolis é o ponto da onde eu saí, e Curitiba, viajei, cheguei lá até em Curitiba, o ponto onde eu cheguei, que gerou o total de 300 km, aproximadamente. Eu saí às 7 horas da manhã de Florianópolis e cheguei a Curitiba ao meio-dia. Então, a gente fazendo a análise aqui, eu peguei a variação da distância, que é a distância final menos a distância inicial, a gente já verificou que dava os 300 km até Curitiba. Então, Curitiba é meu marco 300. E da onde eu saí, que foi Florianópolis, é meu marco 0. Então, 300 menos 0, 300 km. Então, minha distância, minha variação de distância, ela foi de 300 km. A minha variação de tempo, como eu vou chegar até ela? Eu cheguei até Curitiba ao meio-dia, então às 12 horas. E eu saí de Florianópolis às 7 horas da manhã. Ok. Então 12, que é o meu tempo final, menos 7, que é meu tempo inicial. O total de 5 horas. Eu gastei, então, minha variação de tempo nesse percurso foi de 5 horas. Analisando, então, a gente colocando a fórmula para descobrir a velocidade média, eu vou pegar a minha variação de distância, que é os 300 km, dividido pelas 5 horas que eu gastei no trajeto. 300 dividido por 5, eu gerei 60 km por hora. Ou seja, velocidade média igual a variação de distância sobre a variação de tempo. Variação de distância, 300 km. Variação de tempo, 5 horas. Eu gerei 60 km por hora. Então, minha velocidade média no percurso, quando eu falo velocidade média, pode contar que o carro andou mais devagar num ponto,
andou rapidamente em outro, teve algumas paradas, ele acelerou a velocidade mais alta em outros pontos, e o conceito geral, toda essa velocidade retirada como uma média, foi que gerou 60 km por hora. Então nós podemos dizer que o carro fez uma velocidade média de 60 km por hora, e a gente fazendo uma revisão à aula anterior, né, onde a gente aprendeu a fazer a conversão de km por hora para metro por segundo, qual foi a velocidade do carro em metros por segundo? Então eu tenho lá 60 km por hora dividido por 3,6, que vai gerar para mim 16,67 metros por segundo. Então 60 km por hora são equivalentes a 16,67 metros por segundo. Agora eu vou usar um exemplo aqui do dia a dia, um exemplo que ocorreu comigo. Eu tive que sair de Vespasiano, né? Vou aqui pegar aqui, ó, saí de Vespasiano, Ponto Verde, e fui até Belo Horizonte, na rua Santa Catarina, no bairro Lourdes, né, que é o ponto vermelho. Eu saí daqui, da minha residência, às 7 horas da manhã, e cheguei até Belo Horizonte, lá onde eu queria, às 8 horas e 20 minutos. Então, analisando os dados aqui, eu cheguei à conclusão. Nós andamos 31 quilômetros, né, aproximados, e eu gastei o tempo de 1 hora e 20 minutos, que é correspondente a 1 hora,33. Por que 1 hora,33? Isso que o pessoal confunde muito, às vezes, na hora de fazer a prova. Vê 1 hora e 20 minutos e sai logo colocando 0,2. Isso é um erro, às vezes, comum, né, para quem está iniciando e que não prestou atenção. 1 hora e 20 minutos não é 1 hora 1,20. É 1,33. Por quê? Vou explicar logo aqui. 1 hora equivale a 60 minutos. Né? Então, esses 20 minutos, eles equivalem a quanto dentro de 1 hora? Se 1 hora vale 60 minutos. Logo, eu vou pegar os 20 minutos, dividir pelo valor total, que seria das horas, que é os 60 minutos, né? E vou chegar ao 0,33. Ou seja, 20 minutos como se fosse uma fração daquele tempo de hora. Então, eu tenho 0,33 horas em 20 minutos. Como nós já temos 1 hora, né, que foi aquela 1 hora adicionada, eu cheguei ao conceito de 1,33. Então, nós gastamos 1,33 horas. Lembrando, não é 1,20. Você precisa pegar o valor dos minutos e dividir pelo valor inteiro dentro de 1 hora. 1 hora nós temos 60 minutos. Feito isso, né, vamos agora para a fórmula. Velocidade média é igual a variação de distância sobre variação de tempo. Eu aconselho toda vez que forem fazer alguma questão, sempre repetir a fórmula antes de iniciar a questão. Por quê? É uma fórmula didática de você estar sempre decorando, na verdade, aquela fórmula, né? E você vai acabar entendendo o conceito dela. Então, toda vez que for iniciar um exercício, não faça o exercício logo de cara. Repete a fórmula antes para você ter um entendimento melhor. Vamos lá. ΔS, espaço final, menos espaço inicial. Gerando que a gente chegou lá na rua Santa Catarina, que deu os 31 km. O meu marco zero, onde eu saí Vespasiano, é um 0 km. E feito o cálculo, né, distância final menos distância inicial, eu tenho 31 km percorridos. E meu tempo? Tempo final menos tempo inicial. Eu cheguei às 8 horas e 20 minutos, que é correspondente a 8,33 da hora. E saí de casa às 7 horas da manhã, ou seja, 8,33 menos 7. Eu tenho 1,33, que foi o tempo gasto para percorrer esses 31 quilômetros. Então, colocando na fórmula os dados que a gente analisou aqui, velocidade média, que é igual a variação de distância é os 31 km, dividido por a variação de tempo, que é 1,33 horas. A minha velocidade média, então, foi gerada de 23,38 km por hora. O trânsito realmente estava muito ruim. Feito isso, né, a gente vai fazer igual o exemplo anterior,
eu quero fazer essa conversão para metros por segundo. E pegando os 23,38, lembrando, quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir. É só vocês pensarem assim, quilômetro é uma grandeza maior, né? Metro é uma grandeza menor. Então, se eu quero passar de quilômetro para metro, eu vou dividir. Se eu quero passar de metro para quilômetro, eu vou multiplicar. Então, é a mesma coisa, pode usar para o conceito de horas. Horas é uma grandeza maior. Eu quero passar para segundo, então eu estou dividindo. 23,38 km por hora dividido por 3,6. Eu fiz uma velocidade média de 6,49 metros por segundo. Então, pessoal, eu espero ter sanado as dúvidas com relação a isso. Caso tenham algumas dúvidas, podem mandar os comentários que eu irei responder lá no canal. E, por favor, acessem e se inscrevam nas aulas, né, para que a gente continue tendo a demanda bacana, né? Fique por dentro das matérias que a gente vai ministrar. Mas, muito obrigado, até a próxima.